Dia 10 de julho é o Dia Mundial da Saúde Ocular e nós reunimos várias dúvidas que foram enviadas através do guiaviverbem.com.br sobre esse tema e convidamos o oftalmologista Enzo Fuco para esclarecer todas elas para você. Bom dia, doutor Enzo. Seja bem-vindo aqui ao Viver Bem. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Doutor Enzo, está chegando o Dia Mundial da Saúde Ocular. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, um balanço da oftalmologia aqui do estado. Ela está no mesmo nível da oftalmologia do Brasil e do mundo? A oftalmologia do estado, ela está no mesmo nível da oftalmologia que é feita no Brasil e consequente no mundo. Isso se deve ao bom treinamento dos médicos que aqui se encontram e o fácil acesso às máquinas de alta tecnologia, que são as mesmas que são usadas nos grandes centros, como por exemplo em São Paulo ou no exterior, nos Estados Unidos. Nos últimos anos, quais são assim, os principais avanços nessa área da oftalmologia? Nos últimos anos, que alguns deles nem tão poucos anos assim, mas são a cirurgia refrativa, que você pode ter a eliminação do uso do óculos, né, ou diminuição da necessidade do uso dele. Cirurgia de descolamento de retina, que vem há um tempo, mas que vem melhorando bastante, com grandes resultados. E a cirurgia de catarata, que cada vez mais também vem aprimorando e proporcionando aos pacientes também a diminuir a necessidade do uso do óculos ou até se livrar deles. Doutor Enzo, vamos para as nossas perguntas, que são muitas, que foram enviadas pelos telespectadores. E a primeira aqui é a pergunta de uma mãe que disse que o filho fez o teste do olhinho com o pediatra. Ela quer saber se esse exame não deve ser feito obrigatoriamente por um oftalmologista. O importante do teste do olhinho é ele ser feito. Se é o oftalmologista ou pediatra, tanto faz. O pediatra ele é capacitado para fazer, ele tem um treinamento para isso. E se ele encontra alguma alteração ou se ele tem dúvida, ele encaminha para o oftalmologista. O oftalmologista, ele com certeza tem um pouco mais de aparelhos para realizar um exame mais profundo, mas é importante ele ser feito por um profissional treinado, seja ele o oftalmologista ou pediatra, porque assim triadas as doenças no teste do olhinho que você pode encontrar, que a principal delas é a catarata congênita, a retinopatia da prematuridade, que são aqueles bebezinhos que nascem bem novinhos e precisam de muito oxigênio nos primeiros dias de vida e pode ter o descolamento da retina. E, muito mais raramente, casos de tumor ocular, o retinoblastoma. Doutor Enzo, agora deu tudo normal no teste do olhinho, quando a mãe deve levar o filho novamente para fazer uma consulta e avaliar a saúde? É importante, assim, se o médico de cara detecta alguma dúvida, ele mesmo vai gerar um acompanhamento para aquilo. Se não, de maneira anual e, com certeza, ao completar os 4 anos é fundamental o exame. Tem uma pergunta aqui, como saber se meu filho precisa usar óculos? Tem algum sinal, assim, de que a criança tem deficiência na visão? A comunicação da criança ela é simples e é até mais fácil, né? Um dos principais sinais é a criança estar muito perto da televisão, não reconhecer as pessoas de longe e quando chegar perto ela mudar de atitude, né? Ou até esbarrar nas coisas. São sinais realmente, diria, os mais importantes e alertar os pais para eles levarem fazer o exame. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, doutor Enzo. Todo mundo que usa óculos pode se submeter à cirurgia refrativa? O que é a cirurgia refrativa? Explica para quem está em casa antes. A cirurgia refrativa, a córnea, que é a lente que tem em cima do olho, é a lente que é operada na cirurgia refrativa. Ela tem um poder muito alto. Se contar todo o poder do olho, ela carrega o maior poder, maior até do que o cristalino, que é onde se remove e coloca outra lente e faz a catarata. Fazendo essa cirurgia, o laser, dependendo se a pessoa tem miopia ou hipermetropia, o laser é feito de duas maneiras, vamos dizer, diferentes, didaticamente falando, e aí você vai reduzir o grau. Dependendo do grau, você tem chance até de zerar. Quanto maior o grau, menor a chance de zerar. Quanto menor o grau, maior a chance de zerar esse grau. Então, quem tem miopia ou astigmatismo, é isso? Hipermetropia. O mais famoso, a cirurgia mais frequentemente é feita nos casos de miopia. Astigmatismo, você tem que excluir aqueles pacientes que têm o risco do ceratocone, ou seja, não pode ser feito, né? É chamado uma ectasia, uma doença da córnea, não pode ser operado.
E aí, voltando para a pergunta, né? Todo mundo pode operar? Não, quem tem astigmatismo tem que fazer uma série de exames para excluir o ceratocone, que é a doença mais famosa, tem algumas outras. E a espessura da córnea, eu diria que é um dos principais também. Se a córnea é muito fina e o grau é muito alto, fatalmente a pessoa não vai poder fazer a cirurgia. E a cirurgia de catarata? Tem uma pergunta aqui, se é possível fazer a cirurgia da catarata e a que elimina o uso dos óculos de grau ao mesmo tempo. Seria essa refrativa ou não? É a mesma cirurgia? Não, é assim, o cristalino, do mesmo jeito que a córnea tem um poder, você pode fazer o laser nela e tirar esse grau, em vez de escolher mexer na córnea, se a pessoa tem a doença, tem a catarata, você interfere no cristalino, ou seja, o cristalino, que era uma lente transparente, virou catarata. Você vai lá, remove essa lente com a cirurgia de catarata e coloca uma lente artificial, que é uma lente para o resto da vida. Essa lente, digamos assim, 0 grau, ou chega próximo disso. Isso é de paciente para paciente. Às vezes a pessoa dirige mais, é interessante para ela zerar para longe e ela colocar um óculos de perto. Às vezes o universo dela em casa ela não dirige, é mais ficar melhor para perto e não tão bom para longe, colocar um óculos quando quiser uma visão perfeita. E em alguns casos existe a lente multifocal, que é a lente que se enxerga para longe e para perto. Se a pessoa não tiver contraindicação, ou seja, doenças na retina e algumas alterações na córnea e alguns outros tipos de doença que na consulta se avalia, pode-se colocar a lente para longe e para perto ao mesmo tempo. É uma lente um pouco mais especial. Doutor Enzo, quando a gente fala em saúde ocular, muita gente tem um medo de perder a visão. Quais são as doenças assim, mais comuns, as doenças que levam realmente à perda da visão? Fora as que a gente já falou, as principais causas de cegueira, com certeza, em primeiro lugar, sem dividir idade, é o glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira, é uma doença silenciosa e vai perdendo, igual a hipertensão arterial, que muitas vezes você não sente nada. O glaucoma tem o ângulo aberto e o fechado. O fechado tem crise, dói. Mas o mais frequente é o ângulo aberto, que não dói. E por isso que tem que se fazer uma avaliação, principalmente quem tem história familiar. Você tem que fazer avaliação para detectar se você tem fatores de risco, se você tem a pressão alta do olho, se tem alterações no nervo, que a gente chama de escavação grande, o nervo suspeito. E aquilo ali vai gerar um acompanhamento, não necessariamente um tratamento, mas no mínimo um acompanhamento. Então, assim, o melhor é prevenir, né? Como em tudo na medicina. Com certeza. Quais são os hábitos que previnem aí essas doenças? Eu acho que vai muito na alimentação saudável, né? Controle dos fatores de risco, que são as doenças, hipertensão, o diabetes, né? E, assim, em relação ao próprio olho, assim, você tentar não... mais pelo conforto, aquela dor de cabeça, você tentar evitar aquilo, ler com boa iluminação. Isso são coisas que vão ajudar a ter uma boa qualidade de vida. E o oftalmologista, a gente deve visitar uma vez por ano? Tem uma frequência, assim? Uma vez por ano é ideal. Alguns pacientes que têm alguma doença vai gerar um acompanhamento a cada 6 meses ou até mais frequente se tiver alguma doença em andamento. Doutor Enzo, muito obrigada. Eu tenho certeza que esclareceu aí muita coisa e que nossos telespectadores vão ter uma boa saúde ocular daqui para frente. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. E agora